Vamos direto lá pro Corinthians, então, porque aquela punição de não poder contratar nenhum jogador, o tal do transfer, parece que está prestes a acabar. A Amanda Barbosa está com a gente. Boa tarde, Amanda. Isso impacta diretamente no trabalho do novo executivo de futebol, né, que está sendo apresentado hoje. Então, conta pra gente os detalhes e seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, Jodar. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Exatamente isso. O Corinthians pagou ontem a dívida com o Santos Laguna. A gente falou aqui sobre isso essa semana, pouco mais de 33 milhões de reais pagos ontem. E aí, nos próximos dias, espera a queda desse transfer imposto pela FIFA. E aí não vai ter mais problema para atuar no mercado, né? Toda aquela situação que viveu na janela de transferências do meio do ano, conseguiu apenas uma contratação por conta do transfer. Agora o Corinthians vai conseguir trabalhar. Aqui do ladinho está rolando a apresentação do novo executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, que já chegou com muito trabalho. E ele está falando justamente sobre isso, né? Sobre ter saúde financeira para trabalhar durante o ano. A primeira resposta dele já foi sobre não cometer nenhuma loucura, né? Para poder montar esse Corinthians para essa temporada. Por isso estão analisando um perfil de jogador que está livre no mercado ou que chega sem custo para a equipe, caso do Gabriel Paulista, que a gente já comentou aqui essa semana. Vamos ouvir o que falou aí, a primeira resposta do Marcelo Paz nessa coletiva de apresentação? A gente vai ter que atuar com muita criatividade, né? A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. O presidente Osmar me chamou também para isso, para atuar nessa reestruturação financeira. E o futebol é o carro-chefe de qualquer clube em termos de custo. Então tem que ter o cuidado no futebol. Não podemos, não faremos loucuras financeiras, que foram essas loucuras financeiras que trouxeram a situação instável hoje financeira do Corinthians, que está sendo resolvida pelo presidente Osmar e a diretoria. Deixa a coisa do bando de louco pra torcida, pé no chão. Ô, Amanda, e o Yuri Alberto já voltou aí pra pré-temporada? Chegou no Brasil? Chegou sim, Jodar. O jogador chegou ontem, hoje já participou do treino. A gente lembra que o Yuri Alberto já tinha um combinado desde a reta final da temporada passada de passar um período a mais lá na Itália, na Europa, para conseguir a cidadania italiana. Mas está de volta, já treinou hoje. Não deve ser usado aí esse fim de semana, né, nesse início de Campeonato Paulista, mas já está presente de novo com o time se preparando para as partidas, né, para esse começo de temporada e para a temporada toda também, Jodar. Perfeito. Obrigado, então, Amanda Barbosa. Não vamos esquecer. Tem o Gabriel, né? O Gabriel Paulista tá chegando, é 35 anos. Tem a imagem dele aí. Tem, ele arrebentando com o... Não, é uma entrevista. Ah, tá. Você mandou um negócio do avião? Não, tem aquela entrada dura, tem a entrada dura no Vini também. Tá, o Gabriel Paulista. Jogo Valência e... Queria que você falasse sobre esse atleta, que essa ele vai falar aí no desembarque. Vamos ouvi-lo. A expectativa é grande, obviamente nervoso, né? Representar o clube do coração e voltar depois de tantos anos pro Brasil. Tem uma ansiedade grande, mas já focado e esperar fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians. Tinha umas conversas assim com o soldado, né? Mas acabou, a gente não se falou mais, com o tempo sem se falar, até porque pelos problemas do Corinthians do transfer ban, não podia contratar, então, mas mesmo assim eu continuei ansioso para essa oportunidade e também com outros problemas que eu tive, familiar, né? Então isso ajudou eu voltar ao Brasil e agora, consequentemente, vou fazer os exames médicos, tudo der certo, assinar um contrato e defender essa camisa, que é o maior sonho. Valeu, vai Corinthians. Diferentemente do presidente do Inter, o Quesada, você acompanha futebol. O que você pode falar do futebol do Gabriel Paulista? Cara, ele é um jogador de 35 anos, né? Já está na fase final da carreira. Ele foi bem no Valência. Ele jogou uma temporada no Atlético de Madrid. Sabe quem que era o companheiro dele lá? Memphis Depay. Ele sai no mesmo ano aqui, curioso, né? É corintiano. Tá, até aí tudo bem. O Luan também era. Também. Tem um monte de cara que era corintiano. Isso também não significa muito. Sempre vou usar esse aí pro resto da vida. Eu acho que é um jogador para fazer uns 45 jogos no ano aí. Tem uma experiência muito legal. Acho que vai ser muito importante ele, o Gustavo e o Ramalho, pra molecada da base. Melhor que o Félix Torres? Ah, óbvio. Claro, com certeza. Melhor que o Kaká? Pô, mas você treinado, você acha que dá um caldo melhor do que o Kaká? Então, já serve pra alguma Abriu coisa. mão, isso é legal, abriu mão de uma grana na Turquia
para vir para o Corinthians. Então, quer dizer, o cara realmente tá, né? Agora, gente, tudo isso a gente só vai fazer análise na hora que o cara entrar em campo e jogar. Às vezes vem com muita expectativa e não joga nada, às vezes você não dá um centavo pro cara, o cara vem, veste a camisa, a tendência é que venha para ser titular ao lado do Gustavo Henrique, né? Então essa seria a zaga titular. Já vai passar o Tchoca já? Eu acho que o Tchoca está num processo, né, de ganhar experiência. Então vamos ver o campinho que o Quesada montou para esse jogo do Corinthians. Ele não joga domingo, não, ainda não, tá? Não joga? Não. Sabe o que a gente pode fazer primeiro? A gente não passou os jogos da rodada, Mick Jagger. Coloca todos os jogos da rodada, que aí agora a gente vai passar um por um aí e destrinchar aí os clubes. Tá, Isa, vai lá, essa é com você. Vamos lá, então o Paulistão 2026 já começa neste final de semana, sábado às 3 da tarde, começa com São Bernardo e Capivariano. Aí a gente tem Santos e Novo Horizontino, 4 da tarde no sábado. Um pouquinho mais tarde, 6h30, tem Guarani e Primavera, é isso? Isso. Né? Aí a gente tem também no sábado a estreia do Palmeiras contra a Portuguesa no Canindé às 8h30 da noite. Todos os jogos do sábado, certo? Sábado, exatamente. Aí domingo tem Corinthians e Ponte Preta, um bom jogo às 4 da tarde. Às 5 da tarde a gente tem Velo Clube e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí às 6h15 a gente tem a Noroeste, né? Noroeste e Red Bull Bragantino. E às 8h30, outro bom jogo na rodada, o Mirassol, que a gente não sabe como vai estar nessa Bom jogo temporada. só se for pra você. Ou pro Mirassol. Não, mas a gente não sabe como esse Mirassol vai vir, né? Porque muitos jogadores foram embora e outros jogadores foram contratados contra o São Paulo, fechando a primeira rodada do Campeonato Paulista, que só tem 8 rodadas na primeira fase. Exatamente, né? Tem muitos times que tem que ficar alerta com isso aí. Então, voltando agora pro campinho do Corinthians, que enfrenta a Ponte Preta no domingo, às 4 da tarde. Campinho do Mister Quesada. Ah, não, do Dorival. Ou do Quesada. De quem que é esse campinho aí, Quesada? Cara, isso tem uma previsão sem contar com as principais peças, né? Isso não quer dizer que seja exatamente esse time. O Yuri não vai jogar, o Garro tá fora, o Memphis não vai ser aproveitado, então quem tá indo pra Itaquera pra ver esses caras já pode tirar o cavalo da Cavalinho chuva, da chuva. Quem inventou essa foi Fábio Sormani. Pois é. Agora, pode ser que pinte um Gustavo Henrique aí na zaga. Eu acho que vai ser mais um time chamado alternativo do que o time que fechou o ano passado aí sendo campeão da Copa do Brasil. Então, o Hugo... Kaká? Até tive um negócio aqui, ó. Porque na realidade é o seguinte, qual é a história? Ninguém gosta do Kaká, mas também não pode deixar o cara lá sem fazer nada, porque de repente alguém tá vendo o jogo e o Kaká joga bem, de repente o Kaká joga bem, aí um presidente de algum clube vê e fala, nossa, esse Kaká até que não é tão ruim não, vai lá encontrar. Já faz Presidente do Inter. Do Inter. Fabinho Soldado. Aliás, é o que eu falei, a dupla Grenal tá boa nessa. O Grêmio levou o Caio Paulista, né? Então o pessoal tá montando um bom Mas time. aí é legal, porque você tem um garoto da base, que é o João Pedro Tchoca, você tem o Rian também, tem o André, tem o Dieguinho, né? Então, o Guinegão. É legal. Para um ano que a gente sabe que não vai ter tanto dinheiro, olhar para a base pode ser. Porque assim, eu sei porque. Mas tá parecendo o time da Copa São Paulo, esse aí que tá jogando. O Perrone também é apaixonado pela base e eu acho que a base é tudo. Entre trazer um Hector Hernandes e dar uma chance para um Guinegão. Não, aí tudo bem. Dá uma chance para o Guinegão. O exemplo entendeu? que você tá usando. Mas aí é que tá. Entre trazer um Charles e dar uma chance para o André, eu sou mais o André. Entendeu? Mais terrão e menos medalhão. Cadê a camiseta? Eu não consegui parar para ver isso daí ainda. Eu vou fazer e vou te trazer na segunda-feira. Dorival. Demora quanto tempo para fazer uma camisa dessa? 10 na hora? Minutos. Dorival Júnior. Aí a pressão é grande. Montando esse possível Corinthians aí para jogar contra a Ponte Preta. Você imagina que esse vai ser um elenco, um time meio base do Campeonato Paulista, Quesada? Os medalhões não, vão jogar só os clássicos? Não. E outra, também não dá pra brincar, né? São 8 jogos só, cara. É isso que eu ia falar, gente. Eu olhando aqui, tá muito legal que tem muita gente da base, etc. Mas vamos supor que não ganha esse jogo, que é em casa. Você tem mais 7 jogos, sendo que desses 7 são 3 clássicos. Então tem que tomar muito cuidado. O São Paulo é a mesma coisa, tá? Não tô falando só do Corinthians, não. São Paulo... A gente já vai falar do São Paulo agora. Essa notícia do Alisson poder estar na mira do Corinthians,
Ranieri talvez estaria na do São Paulo. Nós tentamos mandar o Félix Torres para lá, alguém não aceitou. O que você está sabendo disso aí para a gente já pular pro CT da Barra Funda? Bom, em primeiro lugar, o nosso diretor de futebol não é o Fabinho Soldado, né? É o Rui Costa. Então, o Félix Torres passou longe do Morumbi. Mas teve aí uma movimentação, sim, nas redes sociais de que o Félix Torres poderia reforçar o São Paulo. Na verdade, quem vai reforçar o São Paulo é o Dória, né? Eu vejo um caso muito parecido com o do Corinthians, que está trazendo um veterano. O Dória é outro veterano, né? Jogou 6 meses no São Paulo, em 2015, se eu não me engano, né? Emprestado, né? Depois voltou para o Olympique de Marseille. É um jogador veterano, porém tem uma carreira consolidada lá no México. Foi no México que ele jogou mais, né? E para mim, a contratação do Dória, ela representa aí que alguém vai sair. Algum zagueiro vai sair, porque não tem sentido o São Paulo contratar mais um jogador tendo Arboleda, Alan Franco, Tolói, Ferrarese, Sabino, que provavelmente vai renovar contrato com o São Paulo. E ainda para subir o Ítalo, né, que é um jogador que o clube aposta muito aí da base, né? Tá na copinha. Então eu acho que no meio do ano deve vazar alguém. Essa é a minha, Alisson. É a minha visão. Falando do Alisson, o Corinthians sondou o Alisson, sim. Desejo do Dorival, foi o período que o Alisson jogou mais bola, foi com o Dorival, né, em 2023. Mas eu acho muito difícil o Alisson sair, porque o Alisson tem contrato com o São Paulo e o São Paulo está com dificuldade de contratar. Então, qual é a estratégia do São Paulo para esse ano? Recuperar os jogadores que não jogaram no ano passado, para mim esse é o principal. Colocar jogadores da base para compor o elenco e vender jogadores caso necessário. O caso do Alisson, para mim, só sai se for uma venda. E aí acho que não é muita vantagem pro Corinthians, não, né? Comprar o Alisson. Quesada. Se eu sou São Paulo, não libero o Alisson. Se eu sou o Corinthians, eu contrato na hora. É mesmo? Esse cara agrega muito. Muita gente do São Paulo fala, mas o Alisson não tá jogando. Mas, gente, não é que não tá jogando, é jogador de elenco, tá? Machuca o Alisson tem que entrar. Tem jogos que o Alisson joga. Então, ô, Perrone, deixa eu te lembrar um negócio. Estava num jogo São Paulo e Corinthians, no Morumbi. O Oscar se machuca aos 16, 17, 18 minutos. A fratura? Né, que aí começou todo aquele processo dele e tal, e ficou muito tempo afastado, mas quem entra no lugar dele é o Alisson. O Alisson entra, acerta o time do São Paulo vence o Corinthians, e o Alisson, detalhe, é o Dorival que quer o Alisson. Porque o Dorival é que inventou o Alisson para ser o volante. O Alisson começa jogando como ponta, depois ele vira um meia. E foi o Dorival que inventou. A gente subestima muito o Dorival. Foi o Dorival que inventou o Alisson para ser um volante. E ele acertou aquele time do São Paulo com o Dorival naquele momento. Nunca critiquei o Dorival Júnior aqui nesse Nem eu. Exatamente isso. Você é um dos maiores defensores, Dudu. Me mandou parabéns. Agora, assim, eu não liberaria o Ranieri. Acho que o São Paulo também não é um time de esquina, né, cara? Mas pera um pouquinho, vocês querem mexer no meu doce aqui, então eu vou... Tá bom. Quer o Alisson, mas aí então a gente quer o Ranieri. Aí não, né? O Ranieri é para também uma reposição aí provável da saída do Pablo Maia, né? Que é um jogador que pode sair nesta janela ou na próxima. E o que o Perrone traz também, que é importante, é a dificuldade do São Paulo em contratar, né? Porque se você perde um jogador como o Alisson, você precisa repor. E aí, você precisa repor de uma forma, né, que não perca ali com o elenco. O São Paulo, a gente sabe que tem muita dívida, tinha acabado de sofrer um transfer ban também, agora... né, enfim, liberado, mas é complicado, né? Então... A estratégia do São Paulo para esse ano é manter os jogadores que estão lá, porque os jogadores já estão acostumados com o modo como o São Paulo paga, né? O São Paulo paga com 2 meses de atraso, mas está sempre lá em contato com os jogadores e colocar a base para jogar. Então, essa, para mim, é a estratégia do São Paulo. Não vai ter nenhum jogador aí de maior quilate do que